Entrevista. Bom, gente, nós estamos acompanhando a situação tensa no Oriente Médio depois do Irã ter lançado um ataque inédito contra Israel. Na noite de sábado, o governo israelense defende um contra-ataque. Enquanto isso, a comunidade internacional tenta evitar uma escalada no conflito. O Irã considera que o ataque foi uma resposta a um bombardeio israelense à embaixada iraniana em Damasco, que resultou em 7 mortos. E vem o assunto como encerrado. Para o Irã, olha, foi só uma resposta, acabou para mim. O Robson Farinazzo é um oficial da Reserva da Marinha e dono do canal A Arte da Guerra. Ele está ao vivo conosco para falar sobre esse novo desdobramento da guerra e nos explicar o poder bélico do Irã e de Israel. Muito boa tarde, Coronel Farinazzo. Que bom que o senhor atendeu a Rádio Itatiaia. O senhor está me ouvindo bem? É o William Travassos falando. Estou ouvindo, William, e é um prazer enorme falar contigo, como sempre. Grande abraço para você e para todo o público da Rádio Itatiaia. Farinazzo, nós tivemos aí nesse ataque que aconteceu, no sábado, foram 350 drones com cargas explosivas, 200 mísseis balísticos, e nós tivemos pela primeira vez Estados Unidos, Jordânia, Israel, Reino Unido, todos ajudando nessa contenção do ataque do Irã a Israel. O que nós podemos esperar e qual a grande diferença desses exércitos do Irã e de Israel? Ora, William, o que está acontecendo é o seguinte: a gente viu um embate ontem no Conselho de Segurança das Nações Unidas, com visões diferentes, Estados Unidos, França e Reino Unido pró-Israel, e a Rússia e a China com uma postura aí mais equilibrada, se afastando aí de uma condenação do Irã. Eu penso da seguinte forma: os Estados Unidos já sinalizaram que não querem uma guerra generalizada do Oriente Médio e eles estão fiel da balança, Então, se Israel decidir prosseguir em novas retaliações ao Irã, vai ter dificuldades aí, porque tudo depende dos Estados Unidos. Então, eu acho que a questão toda é essa. Se Israel prosseguir, seguramente o Irã vai fazer um outro contra-ataque. A gente não sabe para onde as coisas podem ir, o preço do petróleo pode subir muito. Quanto aos exércitos, eu preciso dizer o seguinte: a distância de Israel ao Irã é mais de 1.000 quilômetros. A distância das bases aéreas israelenses até o centro do Irã são 1.700 quilômetros. Ou seja, se Israel quiser fazer um ataque bem sucedido ao Irã, a maior chance deles são os mísseis. Acontece que o Irã tem um estoque de mísseis e drones muito maior do que Israel. É a realidade. Então, se começar uma guerra ali, uma situação bastante difícil. Israel é um território muito pequeno, bastante suscetível a ataques do Irã e seus proxies. Eu lembro que os proxies, os exércitos apoiadores do Irã, têm bases no Líbano, na Síria, no Iraque e no Iêmen. Então, é uma situação bastante complexa aí para Israel. Não sei como é que eles vão lidar com isso. Farinazzo, nós temos hoje, quando fala de efetivo, de homens nas Forças Armadas, nós temos o Egito liderando com 835 mil homens. Depois você tem o Irã com 650 mil, está em segundo lugar. E nós vamos encontrar o Israel com 177 mil. Quando a gente fala das forças, dividindo isso em forças, como o senhor fala dessa distância, o importante seria você ter, para além desse armamento que consegue atravessar esse território, você ter, por exemplo, o trabalho de aeronaves. E quando você pega, por exemplo, o Irã, ele tem 37 mil homens divididos na aeronáutica, contra Israel com 34 mil. Nós temos noção, ou é possível mensurar o que tem de equipamento? Ou seja, o Irã é muito mais forte belicamente do que o próprio exército de Israel? Não, na verdade, o cálculo, William, não é esse daí, Qual é o cálculo então? O cálculo é a capacidade de dano que você pode infligir. Você tem que olhar que Israel é um país pequeno, Um bombardeio de saturação do Irã deixaria Israel numa situação muito difícil. A própria Força Aérea de Israel, ela acaba ficando em xeque porque a distância do Irã é muito grande. Quando você tem uma aviação, com aviões de uma capacidade de carga média, que é o caso da aviação de Israel,
Para ela atingir grandes distâncias, precisaria ou você sacrifica a carga, você leva menos bombas para poder levar mais combustível, ou você vai depender do reabastecimento em voo. Quando você faz um reabastecimento em voo, Israel fatalmente vai ter que fazer esse reabastecimento ou em cima do território da Jordânia, ou do Iraque, ou da Arábia Saudita, a possibilidade de você ser trecado, né, de você ser localizado pelos radares iranianos é muito grande. Então, qual eu acho que seria a melhor solução para todo mundo agora seria costurar uma trégua, um acordo de paz, o que quer que seja, porque essa guerra pode escalar aí e a gente não sabe quais são as consequências, né? Bom, e aí, quando o senhor fala dessa desproporção entre um e o outro e toda essa dificuldade logística, vem o questionamento e dentro do imaginário da população, a preocupação com o uso de uma arma nuclear. Ou seja, Israel possui essa tecnologia, o Irã, ele apesar de enriquecer o urânio, ele nega ter essa tecnologia. Quem tem a bomba nuclear, só acredito que é possível a guerra escalar para um grau de uso de um equipamento tão letal? Eu acho que é possível. Agora, Israel nunca admitiu formalmente que tem armas nucleares, né? Nunca admitiu. Eu acho o seguinte também, William, a gente não sabe o que o Irã tem, ninguém sabe nem o que Israel tem, nem o que o Irã não tem, né? Israel nunca admitiu que tem armas nucleares, o Irã, ele não conversa a esse respeito, a gente sabe que o Irã tem uma capacidade de enriquecimento aí de urânio muito boa, de fabricação de plutônio também. Nós não sabemos como é que essas coisas podem efetivamente funcionar. Agora, uma coisa é certa, William, se houver uma guerra generalizada no Oriente Médio, a gente não sabe para onde vai o preço do petróleo. Esse é o medo de todo mundo, né? Há uma certa contenção dos Estados Unidos exatamente por causa disso. Você tem que lembrar que é um ano eleitoral nos Estados Unidos, o Biden tem medo de perder essas eleições. Se o preço do petróleo disparar, o americano vai sentir no bolso e vai culpar ele e vai responsabilizar nas urnas, né? Então, nós temos uma situação muito complexa ali atualmente. Com a sua experiência, o senhor que está monitorando, e eu sei que o senhor conversa com vários especialistas nessa área, qual a sua expectativa? É que a situação vai acalmar agora? Olha, William, a reação dos Estados Unidos, na minha opinião, na minha análise, foi um balde de água fria no gabinete do Netanyahu, tanto que já começa a haver rachas ali dentro. O ministro da Segurança Interna pediu agora há pouco a demissão do ministro da Defesa. Lógico que isso é improvável de acontecer, mas mostra um racha, né? Eu acho assim, como os Estados Unidos deu sinais de apoio muito mornos a Israel, foram sinais assim mais pro forma do que efetivo, eu não sei como é que o Netanyahu vai lidar com tudo isso. Talvez ele faça um ataque no Líbano ou na Síria e prossiga suas operações em Gaza. Mas se ele escalar a crise, eu acho que o Irã vai fazer um novo ataque contra Israel. E tentar um ataque contra o Irã seria um suicídio? Não, eu não acho que é suicídio. Eu acho que o Irã vai atacar de volta. É simplesmente isso, né? Porque você tem que olhar o seguinte, o ataque que houve nesse sábado, ele não foi um ataque com força total do Irã. O Irã já tem mísseis hoje que alcançariam o sul da Itália, para você ter uma base. O Irã ele tem condição de bombardear o sul da Itália, se assim desejarem. Ou seja, eles têm mísseis com uma carga muito maior para atingir Israel. Não fizeram isso. Esse ataque com drone Shahed 136 são drones lentos, William. São lentos. Isso foi proposital. O senhor está me dizendo, então, que eles anunciaram esse ataque, mandaram 350 drones, mais de 100 mísseis, mas eles sabiam que Israel, que junto com Jordânia, Estados Unidos, conseguiriam neutralizar esse ataque. Foi uma coisa só para dizer assim, olha a força que eu tenho, mas essa aqui vocês conseguem se defender, mas eu posso pegar mais pesado, é isso? O recado parece que foi disso, tudo que você falou. A única surpresa para mim foi a Jordânia. Eu acho que eles estão se arriscando muito aí em se meter nesse imbróglio contra o Irã. Eu penso dessa forma, mas foi um recado do Irã, sim. Bom recado. Eu queria agradecer, então, o coronel Robson Farinazzo, oficial da Reserva da Marinha, especialista na arte da guerra. Ele tem um canal no YouTube que é o chamado Canal da Arte da Guerra. Muito obrigado, coronel Farinazzo, pelo bate-papo.
e espero que a gente volte a falar sobre assuntos mais tranquilos, né? A última vez que nós conversamos, já falamos em outros momentos, em outros canais, sobre guerra na Ucrânia e agora atenção voltada aí no Oriente Médio. Obrigado pela sua participação, meu amigo. Grande abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio Itatiaia, William. Abração aí. Um abraço, querido.